boa noite. Boa noite, minhas divas. Cadê vocês? Vamos aparecendo aqui. Oba! Boa noite, quero ouvir boa noite. Boa noite, Silvana. Vamos colocar o óculos aqui para poder ler o nome das pessoas, né? Olá, boa noite. Quem aí vai me dar boa noite? Boa noite, gurias. Boa noite, Vair. Tudo bem com você? Vamos chegando. Boa noite, Valmo. Valmuradas. Val, deve se chamar de Val, né? Nem eu, me chama de Neila. Oi, Nilda, querida, como você vai? Ai, que lindo esses girassóis aí. São girassóis, né? Que você colocou do lado do oi. Boa noite, gente. Boa noite, gurias. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma terça-feira de live aqui nesse canal. Descomplica a Menopausa. Tá que tá, hein? Tá um sucesso aqui com essa galera toda. Mulheres do meu coração. Tudo bem? Boa noite. Vamos dando boa noite aí. Vamos chegando. Sejam bem-vindas. Oi, Mônica. Tudo bem, queridas? Como é que vocês estão aí nessa terça-feira de carnaval, que acabou não tendo carnaval nenhum? Está todo mundo recolhido aí nos seus lares? Como vocês estão? Como passaram aí esse carnaval, que não foi carnaval, né? Tudo bem, Neinha? Tudo certo com vocês? Cadê meus coraçõezinhos aí? Cadê o meu boa noite? Quero ouvir, hein? Quero ouvir o boa noite e quero ver os coraçõezinhos. Oba! Vamos mandar um aviãozinho? Ah, agora vi uma carinha ali com coraçõezinhos, muito lindo. Selma, tudo bem, querida? Na paz, que bom, né? Que bom, a paz é tudo de bom. Paz é sempre paz, né? Boa noite, pessoal. Vamos mandar aí já, olha aí os coraçõezinhos chegando. Muito obrigada. Obrigada, galera, pelos coraçõezinhos a milhão aí, a todo vapor. Vamos mandar também um aviãozinho aí para as colegas que precisam estar aqui nessa noite com a gente, falando sobre autoestima. Que tal? Vamos mandar aí um aviãozinho pra gente poder chamar mais gente aqui para assistir também com a gente. Aposto que tem muita gente aí precisando ouvir o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Precisando tratar esse assunto da autoestima. Boa noite, querida Rose, boa noite. Boa noite, Irene Britos, é isso, né? Boa noite. Então, vamos mandar aviãozinho aí para chamar mais gente aqui para conversar com a gente? Vamos lá? Fico muito grata se vocês fizerem isso, tá bom? Dessa forma a gente vai levando cada vez mais esse conteúdo para as pessoas que precisam ouvir e que muitas vezes não estão aqui com a gente, né? Mas então, minhas divas queridas, estamos aqui hoje nessa terça-feira linda, de um feriado que não foi feriado, para muita gente foi normal, né? E não teve carnaval, não teve gente não teve folia pra gente assistir, nem que fosse pela televisão. Mas é um ano bem atípico mesmo, né? Inclusive pro nosso carnaval, tão famoso carnaval. Olá, curiosa para essa live. Muito bem, Mônica. Acho que tá todo mundo meio curioso aí, né? A gente tinha combinado, na verdade, na outra terça, de ser de novo uma live de perguntas e respostas. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer, tá? Vai acontecer sim, a gente pode aí interagir. Aliás, eu acho que esse tema sugere muita interação mesmo, né? Que a gente consiga conversar aí e ir esclarecendo esse tema tão substancial, eu diria assim, para nossas vidas, né? O que é autoestima? A gente vai falar hoje aqui sobre autoestima. Eu vou no final, mais pro final da live, eu vou dar algumas ferramentas que a gente pode usar sim para ajudar a nossa estima a ficar mais elevada, né? Assunto muito interessante, isso mesmo, Nilda, muito interessante. Por isso que eu vou pedir mais uma vez, mandem aviãozinhos aí para as colegas virem aqui assistir a gente. Quem é que não tem aí uma parente, uma irmã, daqui a pouco uma amiga que tá precisando ouvir sobre isso, né? Eu aposto que todo mundo tem aí. E se a gente conseguir chamar essas pessoas para cá, vai ser muito proveitoso para elas e pra gente também, né? Então, vamos lá. Mas, gurias, autoestima. Escrevam aí pra mim o que baixa a autoestima de vocês. O que
Tem alguma coisa em específico que baixa a tua autoestima? E o que seria isso? Qual que seria essa coisa aí que baixa a autoestima de vocês? Vamos falar sobre isso. Enquanto vocês colocam aí pra mim, eu quero definir pra vocês na etimologia o que significa essa palavra, tá? Eu gosto muito da etimologia porque muitas vezes a gente vai ouvindo falar determinada palavra pela vida inteira e não entende, não sabe muito bem o que ela significa na sua origem, né? E as palavras têm uma origem, sim, todas elas têm, né? Então aqui, ó, olha só, enquanto vocês escrevem aí pra mim o que detona a autoestima de vocês, o que baixa a autoestima de vocês, eu vou ler pra vocês qual que é a etimologia dessa palavra, tá? Qual é o significado dela? Na verdade são duas palavras, autoestima, e cada uma vem de uma origem. Então auto vem do grego, que seria autos, tá? E ela significa a si mesmo, tá? Já a estimare, é assim que pronuncia essa palavra, ela vem do latim e significa valorizar, apreciar. Então, né, logo seria apreciar a si mesmo, valorizar a si mesma. Esse é o significado real da palavra autoestima, tá? E ainda, ó, além disso, a gente ainda tem o que ela significa para a psicologia, tá, gurias? Por exemplo, por que a psicologia entende que é autoestima e por que ela trata isso, né? Prestem bem atenção nisso, minhas lindas, olha só. Sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo que conhece as suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente do seu valor. Sente-se seguro com o modo de ser e confiante em seu desempenho. Olha que interessante isso. Vocês não acharam mega interessante como que a psicologia define a autoestima? Eu vou ler de novo, tá? Prestem bem atenção. Sentimento de satisfação e contentamento pessoal que experimenta o indivíduo que conhece as suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente do seu valor, sente-se seguro com o modo de ser e confiante em seu desempenho. Fantástico isso, né? Tá? Mas deixa eu vou ler aqui pra vocês o que vocês estão me respondendo aqui. O que baixa a autoestima de vocês, né? Vamos ver aqui. Maísa falou aqui, ó, barriga grande. Teve mais alguém aqui que falou, ó, sempre fui gorda e rejeitada por muitos homens. Falta de confiança. Tem mais aqui. Você vestir uma roupa e não se sentir bem. O que mais que baixa a autoestima de vocês? Ou a roupa não servir mais, tá? Então, aqui são algumas das respostas que veio, né? Sobre o que seria autoestima, o que baixa a autoestima de vocês, de cada uma, né? Barriga inchada. Bom, minhas amadas, mas agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês, uma segunda pergunta. Vocês já me responderam aqui o que baixa a autoestima de vocês, né? O que é capaz de mexer com a autoestima de vocês. E tá muito ali, porque a gente percebe, sempre tá muito ligado com o nosso aspecto físico, né? Com a nossa parte externa. Tá, mas deixa eu perguntar pra vocês agora, fazer uma outra pergunta em outro formato. É um formato mais profundo, tá, gurias? Você está consciente do seu valor? Quem aí se sente segura com o seu modo de ser e confiante com o seu modo de ser? Quem aí? Coloca aí eu. Quem é que se sente segura? Coloca eu. Quem não se sente, coloca não. Não me sinto. Quem que se sente segura com o seu modo de ser e confiante com esse modo de ser? Quem aí que está consciente desse seu valor? É um valor? Né, gurias? É um mega valor isso. Nossa senhora, isso é muito valor. Não ser valorizada, que a outra querida aqui, Mica, né, falou, não me sentir valorizada, sou gordinha, tudo fatores externos, né, gurias? Agora a minha outra pergunta, que foi um pouquinho mais profunda, e isso faz com que a gente olhe mais pra dentro da gente,
né? Você está consciente do teu valor? Você sabe, você é confiante naquilo, do teu modo de ser? Né? Vamos respondendo aí pra mim, quem que se sente segura com o seu modo de ser? Quem que se sente confiante com o seu modo de ser? Não, eu... Vamos lá, pode ir falando aí pra mim, tá, gurias? Eu costumo deduzir a autoestima também, gurias, como confiança e alegria. Isso sem conhecer a real substância do significado dessa palavra, né? Eu sempre defini isso comigo como sendo a autoestima, confiança e alegria. Eu preciso estar confiante e alegre comigo mesmo. Eu, sim, tá bem dividido. Tem gente que realmente reconhece seu valor, né? Reconhece também que está segura e que está confiante com o seu modo de ser. A Vilma falou, não, depende das situações. Ok, Vilma? Muito bem. Mas, gurias, quando a gente fala em autoestima, né, esse tema ele é muito profundo, ele é profundo demais, assim, porém ele é tratado de uma forma muito rasa. Isso muito sensível nesse momento da menopausa. Eu acredito plenamente nisso, minha querida. Muito, muito. Tudo faz sentido nisso que você está falando. É sensibilidade, né? Mas é uma sensibilidade, não é... por exemplo, você se achar a pior pessoa do mundo. Não, é você estar sensível para aquilo que as coisas externas podem te afetar, não é isso? Pois sei quem eu sou e também não importo mais do que os outros acham de mim e sim do que eu sou e penso. Meu Deus, Janilce Ferraz. Que coisa linda ouvir isso. Que coisa linda ler isso e eu tô transmitindo para as pessoas com a minha voz, né? Janice, olha, parabéns, minha querida, parabéns. Mas a gente vai entender por que muitas vezes é difícil de chegar nessa tua conclusão aí, justamente porque se trata a autoestima de uma forma muito rasa, né? Se trata especialmente pela questão estética mesmo, por aquilo que a gente vê externamente, né? E não é bem por aí, se a gente quiser, e a gente pode sim se aprofundar de uma forma do qual a gente veja isso de uma outra forma, né? Então aqui, gente, ó, quando a gente pensa em autoestima, gurias, a gente precisa pensar, a gente precisa entrar no autoconhecimento. Para que dessa forma eu não me detenha simplesmente nos resultados. Por exemplo, tá? Eu só vou estar com a minha autoestima em alta quando eu estiver no peso certo. Eu só vou estar com a minha autoestima alta, ou então eu só vou recuperar essa autoestima, né, quando eu chegar no meu peso ideal. Não, a gente precisa cultivar isso, né? Eu preciso construir a minha autoestima e viver isso, sentir isso, entende? Mas quando a gente fala assim que o peso, o emagrecimento, toda essa questão externa aí, olhar o abdômen inchado, a barriga inchada, não conseguir se ver mais como uma mulher feminina, como uma mulher cheia de curvas, é porque realmente esse é o maior motivo que as mulheres se queixam da uma baixa autoestima, né? Fica uma frase meia controversa você falar baixa autoestima, mas na verdade seria baixa estima, né? Uma vez que eu não tô tendo essa alta. Mas vamos lá, vamos continuar seguindo aqui o que normalmente a gente escuta, né? Então, o principal motivo para que as mulheres se sintam com a autoestima baixa, despencando ladeira abaixo mesmo, né, gurias? É realmente esses fatores físicos, né? É eu me olhar no espelho e ver aquela roupa que não me serve mais, ver aquelas gordurinhas se acumulando, ver o meu corpo que não tá mais numa forma harmoniosa como era antigamente. Deixa eu ler o que a Janice falou de novo aqui, ó. Sempre fui magrinha, mas com a menopausa engordei um pouco, a barriga cresceu um pouco, mas sei que tenho que fazer mais atividades físicas e ainda tenho hipotireoidismo. A gente vai chegar exatamente nesse ponto, Janice, da onde a gente toma consciência do que está nos deixando, o que está nos afetando, né? O que está nos deixando sensível, entende? Mas a gente vai continuar aqui, ó, porque eu quero que vocês entendam, assim, eu montei aqui, na verdade, uns tópicos pra gente seguir uma linha de raciocínio e conseguir realmente chegar num final legal, no final do qual a gente consiga entender todo esse caminho, né? Uma vez que a gente fala que é um caminho, que é um processo, que eu tenho que cultivar a minha autoestima, a gente também precisa ter
um processo de caminhada aqui nesse nosso conteúdo, né? Minha realização profissional impulsiona muito minha autoestima. Boa, Mônica. Olha só que interessante, né? Aí a gente já fugiu do fator físico e limitante, que é simplesmente a gente deixar se abater e baixar a autoestima por conta da nossa condição física e estética, né? Boa noite, Ana querida. Boa noite, lindas. Você também é uma linda. Ultimamente estou em baixa, Nilda falando aqui pra gente. Mas então, gente, existem outros fatores que também fazem com que a gente baixe a nossa guarda, tá? Existem fatores que vão fazer com que esse sentimento de desamor tome conta da gente, tá? Porque quando a gente fala em autoestima, a gente também pode falar em amor próprio, né? Quando eu penso em amor próprio e eu quero ter isso mais claro na minha vida, eu preciso também entrar para o autoconhecimento. Então, uma vez que essa falta de amor, né, esse desamor me deixa descontente a ponto de eu olhar simplesmente para aquilo que eu estou vendo externamente, eu preciso me voltar para dentro de mim, eu preciso voltar para o autoconhecimento, para o meu amor próprio. Eu acho que a autoestima e o amor próprio, eles são muito assim, são juntinhos um com o outro, né? Momento, porque todos os dois vão precisar que a gente realmente ingresse nesse autoconhecimento, né? Então, quem aqui entende, gurias, que o amor próprio precisa ter esse autoconhecimento? E, portanto, amigas do meu coração, né, a gente precisa lembrar que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Quem aqui consegue entender isso, meus amores? Que a gente precisa olhar para esse autoconhecimento e perceber que se nós somos a imagem e semelhança de Deus, do Criador, que nos criou, que nos fez, quem é que pode ter o poder de nos fazer sentir de outra forma? Quem é que, seja na forma externa ou até mesmo interna, porque muitas vezes a gente acaba sendo atingida pela opinião das outras pessoas, falando que a gente é isso, é aquilo outro, está assim ou assado, né? Quem é que tem o direito, quem é que acredita que pode ter o poder de fazer eu me sentir de outra forma que não seja a imagem e semelhança de Deus? Vocês entendem isso? A Isabel respondeu: entendo perfeitamente. Não consigo ser constante no propósito de emagrecer. Nós vamos conversar sobre isso já, tá, minha linda? Deixa eu ver o que mais que falaram aqui pra mim. Entendo perfeitamente, é isso aí. Então, se eu tenho essa força interna, se eu reconheço esse poder que me foi dado, justamente porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, quais são as forças externas que podem vir e balançar isso e baixar a minha autoestima? Pode acontecer? Pode, mas somente se eu permitir, gurias. Eu pensei que quando fosse me aposentar, vamos ver o que meu amor falou aqui. Eu pensei que quando fosse me aposentar, eu iria ficar com uma vida ociosa, mas mudei completamente meu pensamento. Hoje faço artesanato e também medito dia e noite na palavra de Deus. Nós mesmas, a Mônica falou assim, quem que tem esse poder? Nós mesmas. Exatamente, somente aquilo que a gente permitir, gurias, tá? Somente aquilo que a gente permitir que vai fazer parte disso, que vai tirar esse nosso eixo, que vai baixar a nossa autoestima, entende? Então, voltando aqui, mas se sou somente eu que posso permitir, como é que eu posso não permitir? Como é que eu posso não permitir esses fatores externos, até mesmo a opinião das outras pessoas, a crítica ou a minha mesma autocrítica, baixar isso, né? Bom, primeiro, buscando autoconhecimento, né, gurias? Entrando para dentro daquilo que realmente me fez essa criatura que eu sou aqui. Valorizando o que for verdadeiro, divino e sagrado dentro de mim. De novo, voltando para a etimologia das palavras, sagrado é aquilo que dá sentido às coisas. Então, se é sagrado para mim eu me ver com um corpo melhor, com um corpo mais magro, com emagrecimento acontecendo no meu corpo, ver a minha pele melhor, ok,
Se isso é importante pra mim, tá tudo certo, entendeu? Não tem nada de errado nisso. Mas se não tem, se isso realmente é só aquilo que estão me falando, que eu estou acreditando nisso, onde é que está o meu divino e o meu sagrado? Sendo que, se o sagrado é aquilo que dá sentido, que sentido tem eu me olhar no espelho e não gostar do que eu vejo? Tem que ter um sentido, né, gurias? De novo, se essa é a importância pra mim, a gente já vai chegar lá, tá? Na importância de eu me ver da forma que eu quero me ver, que me faz bem eu me ver, que minha autoestima vai levantar, vai estar em alta, né? Então, mas aqui, ó, voltando um pouquinho, ó, se eu me valorizar, se eu voltar pra dentro de mim e melhorando todos os dias, aí que vem o grande barato dessa jornada, né? Bom, se Deus me fez, me dá todos os dias a chance de eu recomeçar, porque é isso que acontece todos os dias quando nós acordamos, né? É a chance de recomeçar, é porque eu posso também ter a chance de ser melhor do que eu fui ontem. E aí que vem o autoconhecimento, né? Mas isso tem que ser um processo sem culpa. Se ontem eu não fui tão bem quanto hoje, ok, ontem foi ontem. O passado não pode me acompanhar como se eu fosse uma pessoa eternamente culpada por aquilo que eu deixei que me abalasse, né? Eu preciso caminhar, eu preciso evoluir de uma forma que eu não carregue essa culpa dentro de mim, né? Então, a melhor maneira, a melhor estratégia que a gente consegue ver aí é eu ser um ser humano melhor. Então, se todos os dias eu for um ser humano melhor, eu estou cultivando sim o meu autoconhecimento, eu estou cultivando sim a minha autoestima estar em alta. Porque o que Deus quer de nós? O que Deus quer do ser humano? Hein, Vilma? O que Deus quer do ser humano, de nós seres humanos, de nós mulheres seres humanos? Bom, para a gente entender o que Ele quer de nós, a gente, né, no primeiro momento tem que pensar assim, o que Deus espera de uma árvore? Bom, Ele espera que ela gere fotossíntese, que ela sirva de abrigo dos pássaros, que ela dê frutos, que ela dê flores, que ela, enfim, com a fotossíntese dela, ela libere o ar mais puro. E o que Deus espera dos pássaros? O que Deus espera dos outros animais? Cada animal tem o seu papel na natureza. O que Deus espera da água, do mar, da terra? Simplesmente que cada um seja aquilo que tem que ser. E nós, seres humanos, temos que ser o quê? Humanos. Ser generosos conosco e com os outros, né? Então, se nós entendemos o nosso papel aqui na Terra, nós entendemos o que Deus quer de nós e o quanto Ele nos ama, né? Essa autoestima não pode esperar, eu não posso esperar ela estar aqui dentro de mim para então eu dizer que eu vou ser feliz. Porque, gurias, é isso que a maioria das pessoas fala, né? Entende, bom, quando eu estiver bem, eu vou estar com a minha autoestima melhor. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que a gente consegue realmente estar num ato pleno de satisfação pessoal, de autoestima elevada. É você galgando isso, é você evoluindo todos os dias, né? A gente se embeleza, a gente se encanta com a beleza das coisas, né? Porque se a gente pensar assim, bom, o amor vê beleza em tudo, né? E a gente se encanta realmente com a beleza de uma árvore, a gente se encanta com o nascer e com o pôr do sol. A gente se encanta com o sorriso, com a risada de uma criança. A gente se encanta com tudo isso. E quando é que a gente se encanta com a gente mesmo? Quando é que a gente consegue ter esse olhar de amor para dentro da gente? Com a gente mesmo, né? Se a gente lembrar assim, bom, somos sim a imagem e semelhança de Deus, o Criador, então existe amor dentro de mim. E como é que eu não vejo essa beleza? Como é que eu não vejo esse amor acontecendo dentro de mim? É porque eu não me permito viver isso enquanto eu estou cultivando, né? Enquanto eu estou trabalhando isso em mim. O que a gente costuma ver é uma mulher que sim, né? Muitas vezes essa mulher engordou, como a gente já viu comentários de algumas divas aqui, tá acima do peso, não gosta mais do que ela vê fisicamente, né? Não gosta mais do que ela sente em relação ao que ela vê, porque ela tá se sentindo mal, né? Ou é o cabelo que tá branco, que não conseguiu ir pintar, é a mão que não conseguiu ir no salão fazer, sei lá, a pele que já não tem mais tanto viço, porque sim, na menopausa a gente perde 30%, nos primeiros 5 anos de menopausa, a gente perde 30% da nossa capacidade de produzir colágeno. Isso vai aumentando a cada ano que passa em torno de 2%, essa falta de colágeno que vai acontecendo no nosso corpo, né?
Então é isso que eu consigo ver. Mas e se eu olhar para dentro de mim? Será que agora eu vou ter que me convencer então que, ok, Neila, isso tudo não vai afetar a minha autoestima? Eu me ver dessa forma, eu ver que eu estou na menopausa, tudo mudou, eu não vou, isso não vai afetar a minha autoestima? Vai sim. Se isso é importante para você, vai sim. Assim como foi para mim também. Para mim também foi extremamente importante. Eu sempre fui aquela mulher que gostava do que via no espelho. Eu nunca fiz por ninguém, eu nunca fiz por marido, eu nunca fiz para ser a bonitinha da turma, da escola, ou sei lá o que, não. Eu sempre cuidei da minha autoestima porque eu precisava gostar do que eu via no espelho. Então, para mim, sim, isso era importante, né? Mas é só isso? Isso vai impactar na tua autoestima? Somente isso vai impactar? Né? A grande pergunta, gurias, a grande pergunta aqui não é o que impacta a tua autoestima. Se é o que dizem de você, se é quando te humilham, ou se é o que você vê e não gosta no espelho. O que vai impactar, a grande pergunta é: se isso me incomoda a ponto de eu não me reconhecer como mulher que eu fui antes, né? A questão de você olhar no espelho e não se reconhecer, o que eu vou fazer para resgatar isso? O que eu vou fazer para resgatar essa importância que é minha, que é pessoal, que só diz respeito a mim, né? Se eu continuar sentada, tá? Vamos fazer aqui uma simulação. Se eu continuar sentada, né? Sentindo cada dia que passa a minha ruína, né? E tudo isso se instalando no meu corpo. O peso, as gorduras, eu tô sabendo que aquilo ali também tá prejudicando a minha saúde, com isso vão vir os calorões, com isso vão vir tudo que vem junto com a gordura, com o sobrepeso, né? Então eu tô tratando também de saúde, eu também estou falando de saúde, né? Então, mas eu vou ficar fazendo ali, ficar sentadinha ali esperando que algum milagre aconteça? Se isso é importante para mim realmente, porque aí vem uma pergunta também, né? Isso é realmente importante para mim ou é só porque estão falando que isso é importante? Se isso é importante para mim, eu preciso dar um jeito nisso, né? Eu preciso parar de permitir que isso se instale no meu corpo e na minha mente, né? Se eu continuo sentada esperando a depressão chegar, eu posso fazer isso, porque provavelmente a falta de autoestima, gurias, vai levar para o caminho da depressão. É natural isso. Você vai se sentindo cada vez mais triste e vai chegar na depressão, né? Então, se eu ficar ali paradinha, quietinha, deixando tudo isso tomar conta de mim, né? O que vai acontecer? A depressão vai chegar. É o poder de escolha, minhas amadas, sabe? É o poder de escolher, porque lembra, é alto, é dentro da gente mesmo. Esse poder é teu, esse poder é seu, minha diva. Ninguém pode te dar ou te tirar esse poder. É você que tem que cultivar ele. Mas como é que eu vou fazer isso, Neila? Como é que eu vou reconhecer esse poder? Como é que eu vou tomar posse desse poder, né? Primeiro, reconhecendo o que está te deixando com a autoestima baixa. Esse é o primeiro passo. Reconheça isso. Por isso que eu pedi para vocês escreverem ali pra gente ler. Não é simplesmente, não é para vocês se exporem. Porque o momento que a gente escreve, que a gente verbaliza, que a gente põe isso para fora, isso sai da gente. Entende? Fica mais leve. E quando eu consigo ter a consciência que eu reconheço isso que me faz mal, bom, aí eu vou partir pra ação, né? Então, aí eu tomei consciência disso, agora é partir pra ação. Bora pra guerra, meninas. Mas lembrem, essa guerra é a guerra do amor. Então, as armas que a gente vai usar tem que ser generosidade, tem que ser o não julgamento, né? Tem que ser a capacidade de dialogar e finalmente tomar posse disso pra gente, né? Então, se alguém tá fazendo você se sentir sentir a tua autoestima baixa, né? Qualquer pessoa que seja, gente, qualquer pessoa. Pode ser o teu marido. Eu escutei muito essa semana mulheres falando que se sentem humilhadas pelos seus parceiros, que o seu parceiro tá cada vez mais se afastando porque tá dizendo que ela tá assim ou tá assado, enfim. E como é que a gente como é que a gente vai trabalhar isso no nosso relacionamento, né? Conversando, dialogando. Mas não é uma conversa quando tá na hora da briga, na hora da discussão ali, do qual eu vou xingar a pessoa vai me xingar de volta, né? E isso vai virar
vai virar um jogo de quem consegue ofender mais a outra pessoa. Não. Quando eu falo em dialogar, gurias, é simplesmente chamar aquela pessoa que está te magoando, que está te deixando com a autoestima baixo, e dizer para ela como você se sente em relação a isso. Porque muitas vezes essa pessoa, muitas vezes não, isso é praticamente uma regra, né? A pessoa que está te xingando, que está te baixando a tua autoestima, fazendo com que você se sinta humilhada, é porque tudo isso essa pessoa também está sentindo, ela só está vendo o reflexo dela mesma em você. Então essa pessoa sim precisa de uma certa generosidade da nossa parte. Não baixar a cabeça e fazer de conta que fica tudo bem, engolir sapo, o que talvez muitas vezes a gente fez pela nossa vida fora, né? Não é isso. É agora sim a gente começar a conversar, dialogar e expor. Bom, olha só a pessoa, né? Olha só, fulano. Quando você fala essa palavra, eu me sinto assim, assim, assado. Eu fico triste, eu me magoo, eu me sinto cada vez com menos forças de reagir, né? Eu tô só sendo reativa, eu só tô deixando a vida me levar. Então, eu preciso que você mude isso, essa maneira de você me tratar, essa maneira de você falar comigo, para que eu consiga vencer isso que está deixando a minha autoestima mais baixa. E com isso, eu vou melhorar como pessoa e todos nós vamos ganhar. E de novo, guria, se essa pessoa é alguém de dentro da tua família, é o teu parceiro, são os teus filhos, eu também escutei isso, de que os filhos estão muitas vezes humilhando as pessoas, as mães, né, dentro de casa. Não importa quem seja, se seja o companheiro, se é os filhos, se é colega de trabalho, se é amiga, né, amiga, sei lá se seria essa palavra, mas enfim, é você chegar e conversar com essa pessoa e dizer o que você está sentindo. Esse é o primeiro passo. Né? Quando você não quer mais dar o poder para essa pessoa dela continuar te ofendendo, te magoando. Tá, mas Neila, ela continua. Eu falei o que eu sinto, eu falei que isso não me faz bem, e ela continua, ou ele continua fazendo isso, me humilhando, me tratando mal. Bom, aí a gente tem uma outra alternativa, gurias, tá? Lembra, só tem o poder de me magoar, de me maltratar, a quem eu dou esse poder. Se eu dou esse poder, eu posso tirar. Posso ou não posso? Responde pra mim aí. Posso ou não posso tirar o poder de quem ali tá tentando me sabotar, quem aí tá tentando me diminuir, me humilhar? Eu posso tirar esse poder. E como é que eu faço isso? Bom, se eu conseguir falar, se eu conseguir me comunicar com essa pessoa, falei tudo pra ele o que eu sentia, eu estou livre dela. Eu me libertei. Essa coisa não me afeta mais. O que eu vou escutar a partir de agora vão ser pequenos ruídos que vão ficando cada vez mais distante, até que eu não escuto mais nada do que essa pessoa fala. Gurias, não é à toa que Deus colocou duas orelhas em nós. Olha que lindo meu brinco. Colocou dois ouvidos na nossa cabecinha aqui. E também não é por acaso que eles são na mesma altura. É simplesmente para aquilo que entra e não nos agrega, saia também no mesmo instante. Sabe? A gente tem que aprender a filtrar aquilo que nos faz bem e sim consumir isso com todo o amor do mundo, né? Mas também precisamos saber deletar aquilo que não está nos fazendo bem ouvir. Então temos dois ouvidos na mesma altura, da mesma forma que entra, se não me fez bem, vai sair. Eu vou deletar isso, né? Eu vou deletar, porque se eu me tornar um filtro e absorver somente aquilo que for bom, que vai me tornar uma pessoa melhor, lembra que a gente está falando de pessoa melhor, de ser humano melhor, né? Eu não vou ser uma esponja, eu não vou permitir ser uma esponja do qual tudo que me disserem, tudo que tentarem me humilhar externamente, entre dentro de mim e me consuma, né? Então, partindo desse princípio que eu sou um filtro, não sou uma esponja, a gente consegue administrar isso dessa forma, né? E aí o problema daquela pessoa que está tentando te humilhar passa a ser único e exclusivamente dele, não é mais teu. Entendeu? A importância do diálogo, a importância da gente saber comunicar aquilo que a gente está sentindo. E eu digo uma coisa pra vocês, gurias. Eu passei anos e anos da minha vida com uma coisa entalada na minha garganta, que eu não conseguia de jeito nenhum dizer pra pessoa que me falava isso,
que aquilo me machucava. E não faz muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, um ano atrás mais ou menos, eu consegui falar. E nunca mais o que essa pessoa me falou, repetindo essa frase que me machucava tanto, foi essencial para mim, me machucou, me magoou. Não, eu me libertei disso. No momento que eu comuniquei para ele, olha, isso que você fala me machuca profundamente. Eu me sinto muito humilhada e eu me sinto menor que você quando você fala isso. Então, não diga mais isso. Se você falar isso, você está sabendo que isso causa em mim. Eu tive que ser capaz de dizer isso. E olha, gente, isso foi com uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Entende? Vamos ver se depois eu falo pra vocês o que me machucava tanto assim, tá? Vamos ver se dá tempo de eu contar pra vocês. Tá? Como é que nós estamos aí, gurias? Tudo bem? Tudo certinho? Quem controla o que entra e o que sai é você. É isso mesmo, né, Ana? Como é que estão aí? Quero mais coraçõezinhos aqui. Quero também mandar mais aviãozinhos para as pessoas que estão precisando ouvir isso que a gente está conversando aqui. Manda aviãozinho aí. Vamos. Adoro quando mandam para mim esses montes de coraçãozinho aí. Nilda, muito bem. Vamos continuar aqui. Já eu volto para os comentários de vocês, tá? Vamos continuar aqui para a gente finalizar a nossa linha de raciocínio aqui. Então, começar com os comentários, tá bom? Tá, então. O segundo passo, tá, gurias, que a gente deve fazer, que a gente tem que começar a praticar para a nossa autoestima ficar cada vez melhor, cada vez mais elevada, tá? Comemore, gurias, comemorem, nem que seja internamente, cada conquista que você conseguiu. Se eu me olhei no espelho e percebi que a minha roupa me caiu um pouquinho melhor, se eu tô aí fazendo jejum intermitente já há 3 semanas e percebi aí que se foi embora 1 quilo, 2 quilos, opa, hora de comemorar, hora de celebrar isso de dentro para fora e valorizar isso, tá? Da mesma forma, se eu pintei meu cabelo hoje, deu tempo de eu ir no salão hoje e pintar meu cabelo e fazer minha mão. Uau, eu tive esse tempo para mim, que coisa boa! Vibra nisso, Luiz, vibra, né? Me olhei no espelho e penso, na minha idade, a minha mãe parecia muito mais velha do que eu. Graças a Deus a gente não aparenta mais a idade que as nossas mães aparentavam, né? Ou seja, elas sofriam muito mais do que a gente. Gratidão, gurias. Gratidão por hoje a gente ter uma vida um pouco mais fácil do que foi a vida das nossas mães, né? Porque se a gente olhar para nossa mãe e lembrar dela quando ela tinha a nossa idade, com certeza, com toda a certeza do mundo, ela aparentava muito mais do que hoje nós aparentamos com essa mesma idade, tá? Então, gratidão. Mas aí eu mudei do manequim 40, eu hoje estou usando 44, mas eu quero chegar no 38, essa é a minha meta de autoestima lá nas alturas. Mas, gente, eu já mudei pro 42. Meu Deus! Que coisa mais linda isso! Como eu amo esse resultado que está acontecendo no meu corpo dia após dia. E eu vou chegar no 38 porque eu quero provar para mim mesma que eu dou conta disso. Não seria magnífico isso, gurias? Tive a iniciativa de começar a minha caminhada. Meu Deus, que bom, eu estou evoluindo com isso. Eu tive a iniciativa, eu fui pela primeira vez na minha caminhada, né? Comemora isso, nem que seja internamente, não precisa sair dando pulo pelo mundo afora. E se quiser também sai, porque ninguém tem nada a ver com isso, né? A gente comemora da forma que a gente achar melhor, né? E assim por diante, tá, gurias? Tem alguma coisa boa pra comemorar? Comemora, põe pra fora isso, internaliza isso de uma forma que você consiga colocar pra fora isso também. Coloca aí pra mim, ó, quem é que tem alguma coisa para comemorar nesse exato momento e que tá sabendo que isso vai ajudar pra tua autoestima a elevar. Coloca aí pra mim. O que hoje você tem para comemorar que vai sim contribuir pra tua autoestima ficar mais elevada? Chegar no 38. Mas vambora que vai dar certo. Já deu certo. Tá? Então, gurias, o que eu quero dizer com isso, né? Eu botei aqui, acabei não lendo pra vocês, né? Assim por diante, então tem que comemorar mesmo. E iniciei o jejum intermitente, já comecei a me alimentar melhor. Meu Deus, palmas pra mim, parabéns pra mim, né? O que eu quero dizer com tudo isso, gurias, é não deixe que o teu resultado final seja o único responsável pela tua autoestima estar elevada. Não é assim. Não espere isso chegar lá no final para você sentir. Sinta,
construa isso, né? Construa a tua autoestima, eleve isso a ela a cada dia, a cada comemoração que você fizer. Chegaram a olha só, olha quanta coisa a gente tem, né, como objetivo e que a gente tem para comemorar. Eu quero que você coloque o que você tem para comemorar hoje, agora. Coloca para mim, eu tenho para comemorar isso, tá? O que você tem para comemorar hoje que pode deixar a tua autoestima lá em cima? Diz para mim aí. Então, o que eu quero dizer assim? Não espere a tua autoestima chegar para você ser feliz. Seja feliz, construa ela, eleva a tua autoestima a cada segundo. Que aí, minha gente, aí é efeito cascata, né? É tipo assim, ó, só vai. Só vai. Esse efeito vai sendo cada vez mais melhor, mais volumoso, e cada vez vai crescendo isso dentro de ti de uma forma que o autoconhecimento vai vindo cada vez mais de uma forma intensa e de uma forma linda para a vida da gente. Tá? Gratidão, gurias. A gratidão é um excelente gerador de autoestima. Toda vez que eu agradeço, toda vez que eu comemoro algo, eu automaticamente estou agradecendo também, né? Também estou sendo grata, né? Então, a gratidão é um excelente gerador de autoestima. Percebam isso, tá? E como é que eu faço isso, gurias? Tá? Estou comendo saudável. Bravo! Quero voltar a fazer jejum intermitente. Então, volte. Só a tua vontade de voltar já é um motivo para comemorar. Volte a fazer. É tudo de bom, jejum intermitente é vida, gurias, né? Quero comemorar meu 5º dia de jejum intermitente. Bravos, parabéns, Nilda. Olha isso, que coisa linda, né? Então, olha como a gente tem motivos para comemorar, sim, né? Tem sim, o tempo todo. É só a gente se dar conta disso. Tá, mas como é que eu faço tudo isso? É treino, meus amores. É treino, assim como os músculos precisam ser treinados para crescer, para evoluir, para gerar mais massa magra. Então, nossa mente também precisa de treino. A gente precisa treinar isso dessa forma que a gente acabou de conversar aqui, ó. Vendo tudo que a gente pode ser grata, tudo que a gente pode agradecer e comemorar para elevar nossa autoestima a cada segundo, a cada momento. Certo? Então isso é treinar nossa mente. A gente constrói nossa estima treinando isso todo momento. E perceba uma coisa, ó, muito importante. O nosso espírito está aqui, ó, prontinho para ancorar tudo isso. Ele quer ancorar tudo isso. Só que tem uma coisa, né, minhas divas? Tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer jamais. Se o nosso espírito está aqui pronto para ancorar tudo isso, por que ele já não me dá tudo isso de mão beijada? Por que ele já não me deixa pronta para entender tudo isso e era isso? Pelo simples fato, gurias, da gente ter o livre-arbítrio. O nosso espírito não vai ancorar nada, não vai acessar nada disso se a gente não der o comando para ele. Esse comando precisa de coragem, gurias. Tenham coragem de dar esse comando para o espírito de vocês tomarem posse da vida de vocês, tomarem posse dessa ancoragem na vida de vocês. E lembrem sempre, tá? Lembrem de uma coisa muito importante. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você ir com medo mesmo. E ao contrário do que muita gente possa te dizer, você indo com medo mesmo, você vai ficar mais forte e você vai vencer o medo. Pode dizer ao contrário, provavelmente você escute isso, tá? Que o medo tem que ser respeitado, é o limite, não sei o que, não sei o que. Mas se você for com medo mesmo, isso é coragem. E nós somos mulheres muito corajosas. A gente tem essa coragem internalizada dentro da gente. Essa coragem que fez com que a gente desse luz aos nossos filhos. Essa coragem, e vai dizer quem é aí que não tinha medo, que não teve medo quando foi na hora de dar a luz pros filhos da gente. Eu tive medo. Eu tive medo em várias situações da minha vida, mas quando eu me dei conta que a minha coragem vinha exatamente quando eu vencia esse medo, eu não passei a me jogar de um penhasco, tá, gurias? Mas eu passei a me jogar nesses meus medos e colaborar para que isso mude na minha vida. Tá? Então, não deem ouvido quando te falarem assim, não, respeita teu medo, se tu tá sentindo isso, te respeita e fica quietinho num canto, não faça nada.
Você não pode ser reativa, simplesmente reagir àquilo que está te acontecendo. Mas você pode e deve sim agir, tá? Porque do contrário, se a gente não vence esse medo, né, a gente não vai vencer nada nessa vida. Porque tudo tem um pinguinho de medo. O medo é uma coisa que está instalada na gente para nos proteger, simples assim, né? Mas só que a gente acaba transformando esse medo numa coisa louca. A gente acaba transformando o medo em falta de amor. E não é por aí, gente, não é. O amor é muito mais forte que qualquer medo, né? Então, gurias, a sua força interior, o teu poder, a tua coragem, o teu medo vencido, sim, o teu medo vencido, o teu autoconhecimento, a tua autoestima recuperada com sucesso. É isso que vai promover quando você age em favor de dar esse comando aí pro teu espírito ancorar tudo isso, tá? Mas lembre, só vai acontecer se a gente der o comando, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não interfere na nossa vida se a gente não pedir para Ele interferir, né? Se a gente não agradecer por tudo que está acontecendo e se a gente não permitir que Ele interfira, porque foi Ele próprio que nos deu o livre-arbítrio, né? Então esse respeito existe sim, existe, né? Esse respeito pelo livre-arbítrio da gente, tá? Então aqui, olha, antes de eu começar, eu tenho listado aqui, gurias, 11 estratégias, 11 ferramentas pra gente vencer tudo isso, vencer esse medo, vencer, elevar a nossa autoestima também, né? Mas antes eu quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui, daqui a pouco a gente interagir um pouquinho, tá bom? Vamos ver o que vocês estão me dizendo aqui desde a hora que eu parei de ler os comentários. Aqui, verdade. 38, chegar no 38, preciso muito dessa força. Você tem essa força, você tem. Tenta acessar, acessa essa força dentro de ti, acessa. Já a gente vou ler algumas coisas que eu listei aqui que a gente pode usar, são ferramentas que a gente pode usar para acessar isso dentro da gente, tá? Gratidão, porque parei de comer de 3 em 3 horas por dia e estou comendo um quarto de um pão. Olha, isso não é um motivo para comemorar, né, Samara? Muito. Chegar no 42, bravo. Minha meta é quando te conheci. O calor diminuiu e está diminuindo. Tirei o açúcar e vou voltar para o manequim 40. Ana, isso aí, minha amiga. Isso é motivo de comemoração, né? Você entrou na menopausa com quantos anos? Teve sintomas agradáveis? Samara, eu entrei na menopausa com 48 anos e eu tive todos os sintomas que você possa imaginar. Hoje se sabe que tem esse estudo, né, que existem 76 sintomas relacionados à menopausa, alguns diretos e outros que são indiretos. Eu acho que eu senti todos eles. Foi horrível, foi muito horrível. E foi por isso que eu fiz tudo o que eu fiz, que eu estudei tudo o que eu estudei em cima do alimento. Eu sou personal chef, eu sou chefe de cozinha, tá, gurias? Então, pra quem não me conhece aí, que tá hoje só na live, eu me voltei totalmente pro estudo do ser humano e do alimento para entender o que eu poderia fazer para melhorar tudo isso em mim. Entendeu? Então foi com 48 anos, sim. Você entrou, tá, já li, quero comemorar meu 5º dia de jejum intermitente, já está comemorado, agradecendo sempre, quero voltar a fazer jejum intermitente, já conversamos sobre isso, estou comendo saudável, fazer parte desse grupo, essa live é tudo, gratidão, isso, Vilma, tá? Isso é fazer parte desse movimento aqui que a gente está gerando, né? Que a gente está aí nessa tempestade toda que é a menopausa, e cada uma com seu barco e aprendendo a administrar esse barco, né? Gratidão por saúde. Neinha falou, nunca fiz jejum intermitente. Então, meu amor, tá na hora de começar, tá? É vida, é vida. Estou no jejum intermitente há 45 dias. Parabéns, eu estou há 4 anos, meu amor. E cada dia é um motivo, é um dia de agradecer isso. Aprendendo a alimentar saudável, de conhecer foi tudo de bom. Amém. Digo mesmo pra vocês, tá? Obrigada pelo convite, amiga. A Noêmia te convidou. Olha que legal, a Emir convidou a Noêmia. Muito bem. Obrigada. Preciso receita de jejum intermitente. Tem várias lives aqui falando sobre jejum intermitente. Tem também no meu canal do YouTube, tá, Tânia? Conhecer você foi muito bom mesmo. Agradeço também. Perfeito, amor. Lança fora todo o medo. Nunca fiz. Tá, tem muito comentário aqui, gente. Deixa eu dar mais alguns aqui.
Me conheço, sei bem do que sou capaz. A gente se conhece, né, gurias? Nossa, a gente se conhece. Então, na menopausa com 48 anos e até hoje tenho calorões e coisas horríveis. Isso tudo está mudando já, né, minha amiga? Eu sei que está mudando e eu sei também que você é grata a isso, tá, Marli? Você faz o jejum de quantas horas? A Emília perguntou ali. Eu faço jejum intermitente hoje, depende muito de como que eu estou naquele dia. Eu basicamente não me baseio mais em horas, não fico me detendo a horas. Ele é espontâneo pra mim, eu só como quando eu realmente sinto fome, tá? Estou amando a tua live. Que bom, né, Inha? Vamos lá, vamos continuar essa live aqui conversando sobre tudo isso que a gente está conversando. A Cristina me perguntou, você faz reposição hormonal? Faço, Cristina. Faço a bioidêntica, tá? Então agora, gurias, vocês querem aqui que eu compartilhe com vocês essas 11 estratégias aqui que eu listei? Respondem pra mim se sim. Querem que eu compartilhe? Vamos começar aqui, que são 11, tá? Deixa eu dar uma aguinha. Tá, então vamos lá. Primeira estratégia, tá? Que a gente pode lançar mão aí pra ajudar a nossa autoestima ficar mais elevada, né? Pra gente acabar tendo autoconhecimento, na verdade. Tudo isso que eu vou falar aqui, que a gente vai listar aqui, gurias, é autoconhecimento puro, tá? Então isso vai fazer com que você aumente a tua autoestima, tá bom? Primeiro, invistam, gurias, em alimentos ricos em triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina, que é aquele neurotransmissor, né, aquele hormônio que vai nos dar a sensação de bem-estar, a sensação de felicidade, né, aquela sensação boa com a gente mesmo, tá? Quais são esses alimentos? Cacau, grão de bico, biomassa de banana verde, e tem vários aí. É só você entrar aí, alimentos ricos em triptofano, que você vai ter uma lista bem grande disso, tá? Segundo, cuide da tua microbiota intestinal. Se a gente falando em serotonina, está provado cientificamente, gurias, que o nosso intestino é responsável por 90% da produção da serotonina. Somente 10% é produzido no nosso cérebro e 90% no nosso intestino. Então a gente precisa cuidar da nossa microbiota intestinal, tá? É fundamental isso, trabalhar aí para que as nossas bactérias gram-positivas se sobressaiam às bactérias gram-negativas. Isso é autoconhecimento puro, tá, gurias? A gente vai estar tratando lá da nossa microbiota. Lembrando que nós somos o quê? Mais de 90 trilhões de bactérias. Então, quem vos fala aqui é um monte de bactérias, um monte de células. Terceiro, faça exercícios físicos. Eles liberam endorfinas que promovem bem-estar. Dopamina, serotonina, que mais? Todas essas endorfinas aí são liberadas sim no exercício físico. A tua mente fica mais clara porque existe maior comunicação dos teus neurotransmissores quando você pratica atividade física, tá, gurias? Quarto, gerencie o estresse. De novo, o filtro que a gente tem que ter, não seja esponja do estresse, seja um filtro. Filtro aquilo que você consegue administrar para não elevar os níveis de cortisol, que a gente está falando aí do hormônio, né? Para não elevar a altos níveis de cortisol, que é o hormônio que vai gerar muito pico de insulina também no teu corpo e vai gerar inflamação, tá? Quarto foi gerenciar o estresse. Quinto, respire conscientemente. Estudos mostram, gurias, que uma respiração consciente aumenta em até 30% a absorção do oxigênio em nossas células, tá? E a sinapse dos neurotransmissores, que são essa comunicação entre os nossos neurônios, ficam muito mais claras, entendeu? Sexto, use óleos essenciais como alecrim, a lavanda, os cítricos em geral, tá? Eu gosto muito do hortelã-pimenta, do peppermint e do spearmint, e também tem o elevation, que é maravilhoso. Eu tô aqui, ó, de novo com o meu difusor ligado, ó, e aqui eu tenho alecrim e tenho também a spearmint, que é a hortelã-pimenta, tá? Não, a hortelã, deixa eu ver qual que é. O alecrim, que é o rosemary, e eu tenho aqui a hortelã verde, tá? Que tá no meu difusor os dois, tá, gurias? É uma excelente estratégia. Ou ainda, coloca na mão e inspira, tá? Vai te deixar com a autoestima lá em cima. Sétimo lugar, gurias, a musicoterapia. Ela pode sim ser uma aliada enorme para elevar a nossa nossa autoestima. Por quê? Porque quando a gente escuta músicas com frequências altas, com vibrações altas, a gente acessa lugares no nosso cérebro que
são muito mais elevados, né? O próprio nome já diz, vibração alta, frequência alta, vai também acessar lugares no nosso cérebro que normalmente a gente não acessa quando está escutando qualquer outro tipo de barulho, né? Ou de música qualquer. Então, essa musicoterapia, eu já falei pra vocês, né, que eu tô sempre escutando musiquinha. Essa musiquinha que eu tô escutando aqui agora, ela é pra liberar a força interior, né? E ela vibra numa frequência de 852 Hz. É muito alta, meu Deus, é muito alta mesmo. Qualquer uma que tu conseguir escutar aí acima de 100 Hz já tá bom. Quanto mais alto, melhor. A frequência do amor é 528 Hz. Olha que maravilha isso, tá? Então a musicoterapia é uma excelente estratégia também. 8º, lide com os erros como parte da vida e não se culpe por eles. Apenas não cometa mais. Isso inclusive é bíblico, né, gurias? Jesus falou isso quando lá falou para um pecador qualquer lá, né? Vá e não peques mais. Era isso que ele falava para as pessoas. Ele não excluía as pessoas da vida dele, né, do amor dele. Ele simplesmente perdoava e dizia: vá e não peques mais. É isso que a gente tem que fazer com a gente também. Não ficar se culpando, se martirizando pelos erros do passado ou por aquilo que o futuro vai querer me trazer. Não. Viva o presente, viva agora e simplesmente tenha consciência de não cometer esses erros que você cometeu antes, né? Mas sem a culpa, sem esse peso da culpa, né? 9. Dê limites à sua autocrítica. Muitas vezes, gurias, a Emília falou, amo escutar louvores, me acalma. Exatamente porque a vibração desses louvores é elevadíssima, né? A frequência é altíssima. Então realmente vai acessar muita coisa legal no teu cérebro. Dê limites à sua autocrítica. Por que eu falo isso, gurias? Porque a gente muitas vezes está bem e não consegue ver isso porque a gente está o tempo todo se cobrando, se martirizando, querendo ser perfeita, querendo ter aquele corpo que eu tinha com 30 anos. Não, eu preciso olhar para mim como uma mulher de mais de 50 ou mais de 48, não sei, que eu sou. E eu preciso parar de me criticar por eu não estar com o corpo que eu tive aos 30 e poucos anos. A autocrítica é boa, ela é excelente quando ela é de forma positiva, quando ela é de forma moderada, tranquila. Mas quando ela é de forma exagerada, exacerbada, ela vai nos levar para o buraco também. Assim como a falta dela, né? Total falta dela, né? Então, dê limites a isso na tua vida. Não se critique tanto. De novo, para não se criticar tanto, comemore aquilo que você tem de bom, tá? 10º, faça pausas no seu dia e aprecie algo belo. Lembra? O amor vê beleza em tudo. Se permita ilhas de prazer. O que são essas ilhas de prazer? Pare para observar a beleza de uma flor, para se encantar com a beleza de uma criança. Pare para se encantar com a tua própria beleza. Dê pausas nesse dia e se permita entrar nessas ilhas de prazer que eu costumo dizer. Então, faça alguma coisa que vai te deixar bem, com o teu bem-estar mais elevado, com a tua autoestima mais elevada, né? Faça isso todos os dias da vida, um pouquinho que seja, tá? Ou então quando você for comer, isso é muito exercício, né, gurias? Lembra? A gente tem que treinar. Então, se ali eu olhei, estou no supermercado e olhei ali uma prateleira cheia de bolachinhas, de pãezinhos, de um monte de coisa, de tranqueira. E eu tenho a consciência que se eu comer aquilo ali vai me inflamar, vai me deixar mal. Eu tenho autoconhecimento disso. Então olhe para essa prateleira, sorria com gratidão, porque você tem autoconhecimento e você domina já o fato de não ter mais que ser escravo desse tipo de alimento. Entendeu? Isso são ilhas de prazer, é você se permitir ver o autoconhecimento que já existe em você. Tá? 11º, não se compare a ninguém. Você, minha diva, é um ser único. Nem melhor, nem pior que ninguém. Apenas alguém em melhoria constante. Os japoneses usam uma palavra que chama Kaizen. E eles falam assim de uma maneira que parece meio brava. Kaizen. Que quer dizer, que significa para eles melhoria constante. E é isso que nós temos que buscar todos os dias para elevar nossa autoestima. É a melhoria constante. Kaizen. Simples assim. Né? Tu não é pior, tu não é melhor que ninguém, tu é um ser único. Mas você é a imagem e semelhança do Criador. Se Ele te deu esse poder, ninguém pode te tirar. Só se você permitir.
E isso eu sei que você não permite mais. Certo? Estamos combinadas? Vocês querem saber agora aqui também qual era a situação que me incomodava e que eu, hoje, uma mulher de 54, quase 55 anos, há 2 anos atrás só que eu pude dizer que eu me senti forte o suficiente, que eu venci o medo e eu pude dizer para essa pessoa que eu não gostava daquilo que ele me falava. Ele me falava a seguinte frase, a vida inteira foi assim, com mais de 30 anos convivendo com essa pessoa. Quando existia qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de desarmonia entre nós, que ele se sentia ameaçado, talvez, não sei, ele me falava a seguinte frase: quem tu pensa que tu é? O que tu tá pensando que tu é? Pra falar assim comigo, ou pra me dizer isso, ou pra agir dessa maneira. Gente, isso me machucava de um tanto que realmente eu me sentia humilhada, eu me sentia bem menor do que essa pessoa. E ele me disse isso a vida inteira. Quem tu pensa que tu é para agir assim? Quem tu pensa que tu é? O que tu tá pensando que tu é? Isso me incomodou a vida inteira. E eu só fui capaz de vencer o medo e falar para ele, conversar com ele. Não foi em nenhum momento de discussão. Foi no momento que a gente estava conversando, que estava tudo bem. Eu falei para ele, sabe que tem uma frase que você me diz que eu me sinto menor que você? E eu não gostaria mais de ouvir. E aí eu falei o que era. Essa pessoa me disse assim, eu nunca podia imaginar que isso te machucava tanto. Quando eu penso que eu podia ter eliminado isso da minha vida há tantos e tantos anos atrás, pelo simples fato de aprender a me comunicar, de aprender a dialogar com a pessoa na hora certa, na maneira certa, eu penso que eu perdi muito tempo não dizendo aquilo que eu precisava dizer. E é por isso que hoje eu realmente, tudo o que eu precisar dizer para as pessoas, eu vou dizer. Tem uma coisa que o meu filho me ensinou, que é mega, pra mim, hoje em dia faz toda a diferença. Me fala a tua verdade. Me fala a verdade, ele falou pra mim assim. Sempre fale a verdade pra mim. Não é, e muitas vezes a gente, por que ele me falou isso? Porque numa situação eu falei pra ele, eu não te falei isso pra você não ficar da forma que você ficou, pra não te machucar, pra não te magoar. Ele me falou assim, me fala a verdade. Não importa se ela vai me machucar ou não. Quem tem que saber como vai lidar com essa verdade sou eu, não é você. Fala a verdade sempre, não tenta me poupar. Então, quando a gente fala a verdade, e eu sou assim, muito consciente quando eu digo que eu aprendi isso com o meu filho. Foi ele que teve que abrir os meus olhos para me dizer que eu tinha que respeitar a maneira com que ele lidava com a verdade, não queria adivinhar que essa verdade para ele ia fazer mal ou bem. Então, para mim hoje, a verdade, eu vou falar ela sempre, e não é doa quem doer, é para não doer em mim que eu vou falar essa verdade, sabe? É para não doer em mim que eu vou ser capaz de vencer o medo e falar a minha verdade para a pessoa. Entendeu? Não tem mais a ver com agredir a pessoa e eu falar a minha verdade, doa ela ou não doa. Não é pra doer nela. É pra não doer mais em mim. Certo, meninas? Então, o que vocês acharam da nossa live de hoje? Curtiram o conteúdo? Foi bom pra vocês? Foi bom conversar, né? Saber conversar com autocontrole é tudo. E a gente consegue essa conversa com autocontrole, mas quando a gente não tá na discussão, né? É muito interessante isso. A gente não deveria nem discutir, porque quando a gente discute, a gente perde total a razão, né? A gente perde essa razão e muitas vezes a gente não consegue nem recuperar mais ela naquela mesma conversa. Não consegue, literalmente não consegue recuperar, né? Amei, maravilhosa. Foi útil pra vocês tudo isso, meninas? Foi bom, né? A gente conversar sobre isso. Então, o meu recadinho final aqui. Se tem alguma pergunta aí pra me fazer, querem conversar sobre alguma coisa, ou posso ir pra minha mensagem final aqui pra vocês? Chegou atrasada, meu amor, vai ficar salva, pelo menos até amanhã vai ficar salva a live aqui no canal do Instagram, depois sobe pro YouTube, tá? Maravilhosa, muito bem, que bom que vocês gostaram. Então, se não tem nenhuma pergunta mais, gurias, tema excelente, realmente. A gente vai continuar conversando sobre isso aqui. Isso que é um tema ainda que pode ser incluído em vários outros temas que a gente vier conversar nesse canal, né? Então, chegou atrasada, Janete, mas vai ficar salva, tá, meu amor? Você vai poder assistir, com certeza. Muito boa, foi maravilhoso.
é bom, né, a gente colocar pra fora tudo isso. Vai dizer que vocês não se sentiram bem melhor depois que colocaram pra fora ali o que baixa a autoestima de vocês. E também pra colocar o que você teria hoje pra comemorar uma autoestima mais elevada, né? Trabalho excelente o seu. Obrigada, Isabel. A ideia é realmente dar voz aqui à mulher na menopausa. Eu sempre estou defendendo isso e vou continuar defendendo para sempre. Está bem? Então vamos lá. Eu vou ler uma mensagem aqui para vocês que eu quero que vocês realmente internalizem isso, tá? Já te sigo em todas as suas redes sociais. Obrigada, Emília. Muito obrigada. Hoje foi leve. Às vezes tem uns assuntos que não são tão leves, né? Mas a gente tenta ter um equilíbrio aqui. Até porque esse conteúdo, né, de autoestima, ele exige um cuidado, uma sensibilidade muito maior, né, gurias? Então vamos lá. Quando você se olhar no espelho, vou olhar bem pra você aqui agora. Quando você se olhar no espelho, você perceba que é um ser humano em melhoria constante. E isso já é motivo suficiente para você elevar a tua autoestima. Mas se ainda não for o bastante, gurias, lembra, você é feita à imagem e semelhança do Criador. Isso faz sentido para você? Eu realmente espero que faça, tá? E que você a partir de hoje se reconheça como tal. Se reconheça como filha, como parte de Deus, que criou tudo e criou a gente também. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala sim em espiritualidade, fala em evoluir como espiritualmente, né? Isso não tem nada a ver com religiões. Evoluir espiritualmente não é ter ou não ter uma religião, é simplesmente evoluir espiritualmente, bem essa palavra. Isso faz com que a gente vá entendendo primeiro. A gente, quando não evolui nem nadinha disso, a gente entende que Deus está lá em cima e a gente está aqui embaixo, e que Ele nos castiga, Ele nos pune, e que a gente tem que pedir, tem que clamar para Ele ser misericordioso com a gente. Quando a gente evolui um pouquinho, a gente entende que Ele faz parte de tudo e de todos, e portanto eu preciso amar e respeitar uma árvore, um pássaro, um ser humano, até mesmo uma pedra, porque Ele está em tudo. E se Ele está em tudo, tudo é amor, tudo é respeito. E numa questão um pouco mais evoluída, ainda a gente percebe que não existe ser uma parte dele ou Ele ser parte de nós. Simplesmente todos nós somos uno com Ele. Tudo e todos somos unos com Ele. E aí as coisas começam a fazer sentido, começa tudo a ser sagrado. A gente começa a realmente sentir esse amor e ver beleza em tudo, sim. Então, eu vejo beleza em cada uma de vocês. Eu vejo beleza e vejo sentido, vejo sagrado em cada coisa que a natureza me dá e me fornece. Essa conexão, para mim, ela faz toda a diferença, porque eu consigo estar o tempo todo presente com Deus, porque eu entendo que sim, é tudo uma coisa só. Não tem nada fora. Tá tudo aqui dentro. É tudo uma coisa só. Tá bom, minhas lindas? Beijo pra vocês. Quinta-feira temos live de novo. Acho que eu vou deixar uma caixinha de pergunta pra ver que tema que vocês querem pra quinta-feira. Ou então se a gente continua nisso, né? Sim, Deus é perfeito. Ele é perfeito e a gente também é. A gente precisa melhorar isso todos os dias, constantemente, pra cada vez mais chegar perto dessa perfeição de Deus, perfeição divina. Um beijo para vocês, gratidão pela companhia. A gente ficou aqui hoje, estamos terminando aqui a live em 30 pessoas, muito bom mesmo a participação de cada uma de vocês. Beijo, minhas lindas, e até quinta-feira, tá bom? Deus te abençoe também, Emília. Deus abençoe cada uma de vocês. Abençoar é bem dizer. E eu bendigo todas vocês e abençoo cada uma com o amor que tem no meu coração. Beijo. Boa noite.